coleguinha lá, ele perguntou aí. Como é? Ricardo, também. É que todo mundo me conhece, Ricardo, daí você não me conhece, né? Tá? Eu vou falar sobre responsabilidade e segurança jurídica. É a segunda vez que eu estou apresentando o E20. O ano passado eu apresentei sobre responsabilidade em cirurgia plástica, erro médico, vários assuntos assim. Foi bem bacana, então eu resolvi esse ano apresentar de novo, tinha um trabalho pronto. Aí estou aqui apresentando para vocês. Então, já que a maioria me conhece, né, mas o Ricardo não. Meu nome é Ellen, eu sou formada em estética e cosmetologia. Sou técnica de enfermagem fazem 12, 13 anos. Sou orientadora cirúrgica mais ou menos em torno de uns 11 anos. E estou no 5º período de Direito. Você está em qual? Quarto período. Tá. Você está em qual período, moça? No último. Pose. Ah, tá. Mas ele perto, né, Tati? De novo veio o título, porque a minha intenção era deixar a primeira e depois apresentar sobre o que eu ia falar, né? Então aqui, a princípio, eu vou entrar com os objetivos. O que é o objetivo? O objetivo da palestra. Vou falar sobre as categorias de enfermagem, porque aqui ninguém é da área de saúde, a não ser a Débora, que está entrando na área da saúde. Direito dos pacientes. A gente tem o costume de reclamar, o brasileiro reclama demais. Só que a gente não sabe nem os nossos direitos dos pacientes, porque a gente é ser humano, mas todos nós somos pacientes, todo mundo fica doente, vai no hospital, tem a mãe, tem os filhos, né? Então todo mundo é paciente e todo mundo tem os seus direitos. Os direitos dos profissionais de enfermagem, a evolução de enfermagem, que eu vou explicar para vocês o que é, as responsabilidades da parte de enfermagem, as obrigações de um enfermeiro, de uma enfermeira, e o que acontece se uma enfermeira fazer alguma infração, realizar algum ato que não está legalizado, não está pela lei, previsto pela lei, né? É um ato ilícito. Então, a gente vai ver infrações e penalidades. Então, primeiro, o que é a enfermagem? É uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e a coletividade. Aqui a gente já pega uma parte da Constituição Federal, direito à saúde, né? Princípio fundamental da parte nossa de direito. Respeito à vida, à dignidade da pessoa humana. Está lá, princípio fundamental da Constituição Federal. Em todo o seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza. Atua na promoção, proteção, recuperação e a reabilitação das pessoas. Exerce suas atividades com justiça, competência, honestidade e responsabilidade. Exerce sua profissão com autonomia, respeitando os preceitos legais da enfermagem, dentro da lei, tudo perante a lei. Respeitar o ser humano nas situações de morte e pós-morte, porque o morto também tem direitos. E se dispor à sociedade em caso de emergência, epidemia e catástrofe. Então, aqui eu vou começar pela história de enfermagem, mas não é a história de enfermagem da enfermeira na Néria, onde tudo começou. Na verdade, é a partir de leis, de regulamentações e de conhecimentos. A história de enfermagem, ela foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Em 73, eles começaram a fazer a regulamentação pelo presidente Emílio Médici, que era na época presidente. Depois veio toda a regulamentação do enfermeiro, o que um enfermeiro faz, o que um técnico de enfermagem faz, o que um auxiliar de enfermagem faz. Depois veio uma resolução do COFEM de 2000 e a outra resolução em 2007 revogou a de 2000, retirou essa resolução do exercício. Essa resolução aqui é bem importante, que é do Conselho Federal de Enfermagem, que eles pedem para todas as pessoas que trabalham na área de enfermagem ler o Código de Ética, coisa que nas faculdades, nos cursos técnicos, ninguém lê nada de ética, nada de lei. A gente tem um curso para poder trabalhar, aprende sobre anatomia, bacteriologia, sobre as doenças, né, vários assuntos, só que a gente não tem sobre leis.
Estou mentindo, Débora? Você está estudando agora? Não tem nada sobre leis. E nas faculdades também não é visto. Eles não enfocam o código de ética do profissional, a regulamentação do profissional, qual é o dever, qual é o direito deles. Então, essa resolução aqui entrou para eles poderem ler e ensinar nas faculdades, coisa que não acontece. Faculdade e curso técnico. Então, as categorias. Tem os enfermeiros, que é quem faz faculdade de enfermagem com duração de 4 anos, nível superior. Depois vem o técnico de enfermagem, é um curso a nível técnico, de 2º grau, dura em média 2 anos e meio, e depois vem o auxiliar de enfermagem. Tudo isso daqui é uma hierarquia. Antigamente tinha as parteiras exercentes de enfermagem, só que foi abolidas as parteiras porque não tinham curso. Devido a entrar a regulamentação da enfermagem, o código de ética, eles retiraram as parteiras por não ter curso. Então, aqui é uma hierarquia, o enfermeiro responde pelo técnico de enfermagem, na ausência do enfermeiro, o técnico de enfermagem responde pelo auxiliar de enfermagem. Hierarquia. Agora, enfermeiro com médico não tem hierarquia nenhuma. O médico não manda no enfermeiro. O anestesista, o fisioterapeuta, é tudo perante a mesma categoria. O enfermeiro técnico e auxiliar de enfermagem, todos são reconhecidos como enfermeiros, enfermeiras e os enfermeiros. Então, eles não têm hierarquia nenhuma. A não ser eu, que é um exemplo, eu sou instrumentadora e técnica de enfermagem. Eu tenho a minha hierarquia porque eu sou instrumentadora. O médico manda em mim, eu trabalho para aquela equipe. Mas se eu fosse funcionária de um hospital, não é o médico que mandaria em mim, e sim o chefe do hospital e a enfermeira-chefe. Se alguém quiser perguntar, pode parar. A parteira, você falou que não tem mais, mas em algumas cidades aí no Brasil ainda existe, né? Essas parteiras. Você está falando daquelas mesmas que vão em casa ou seria no hospital? Aquelas de antigamente. Tinha muito auxiliar de enfermagem, atendente de enfermagem, que fazia só auxílio, fazia parto, fazia atendimento de emergência, guerra, tinha essas parteiras. Só que daí eles retiraram, porque não tem curso nenhum. A parteira, antes daquela resolução do COFEI, antes de todos os conceitos, do código, da regulamentação do enfermeiro. Tem os enfermeiros obstétricos que têm que fazer uma especialização em obstetrícia. Aí eles ajudam em centro cirúrgico a fazer partos, mas assim, são enfermeiros. Não existe mais essa categoria enfermeiro obstétrico. Tinha muito antigamente que eles separavam. Hoje não existe mais. É essa divisão só dos 3. Eu sou relacionado referente à questão da lei, né? Porque na prática, na teoria, depois a parteira continua fazendo trabalho, principalmente no interior. A parteira que nós estamos falando é a parteira do hospital, a figura que tinha no hospital, não a parteira que está lá no interior, atendendo em casa. Essa de atender em casa, ela vai continuar atendendo, né? Mas ela está falando no hospitalar, né? Isso. Mas ela não vai se incluir nas leis aí. Não, ela não se enquadra como parteira. Ela quer fazer o parto lá no interior. Até essas parteiras de interior, se tiver alguma ainda e alguém descobrir, é capaz eles até, sei lá, fazerem alguma penalidade com ela, né? Porque não pode, né? Infringindo uma lei, né? Isso, justamente. Então, aqui quem são os enfermeiros? Pelo artigo 4 da Lei de 7.498, é o titular do diploma conferido por instituição de ensino. Então, a gente faz a faculdade de Direito, a gente fez a outra faculdade, né? A gente só é enfermeiro se tiver o diploma de ensino superior. O enfermeiro obstetriz, né? Foi o que você perguntou, entra ali de quem são os enfermeiros, ainda tem na regulamentação. E o titular do diploma é estrangeiro, revalidado no Brasil ou por intercâmbio. Se tiver algum enfermeiro dos Estados Unidos, da Colômbia, quiser fazer intercâmbio aqui, ela consegue trabalhar aqui, ela consegue autorização. Ou por diploma estrangeiro tem que ser revalidado, que é o que os médicos estão tentando fazer hoje, né? Querendo revalidar, mas a Dilma não está deixando. Aqueles que não abrangidos nesses incisos
anteriores obtiverem o título conforme o decreto da linha do artigo 3. Esse decreto, eles falam sobre o pessoal na guerra, Forças Armadas, os militares. Muita gente vai trabalhar, ou já trabalhou, hoje não acontece mais isso, né? Porque eles pegam os enfermeiros mesmo para levar, por exemplo, no Médicos Sem Fronteiras, mais ou menos, Weber. Essa regulamentação é assim, tem lugar que não tem enfermeiro realmente, e aí acaba alguém que tem o mínimo conhecimento necessário aprendendo e atuando na área, Isso. como militar. E aí ele acaba provando legalmente que ele se tornou enfermeiro. Daí ele vai lá e consegue comprovar, Exatamente. como se fosse um direito adquirido. Ainda existe região de fronteira. Então, os técnicos de enfermagem logo no artigo 5º, que é praticamente as mesmas coisas do enfermeiro, o titular de diploma e o titular de diploma estrangeiro revalidado, e o auxiliar de enfermagem, que vem no artigo 6, é o titular de diploma conferido, das Forças Armadas, que é a Lei 2604 e militarizadas. Eles fizeram alguns decretos reconhecendo algumas parteiras como auxiliares de enfermagem, para não ficarem desempregadas. Só que tudo isso antes da regulamentação da enfermagem, quando se reconhece auxiliar de enfermagem, porque o primeiro curso que foi ter no Brasil, a faculdade de enfermagem, foi em 1923. Então, antes disso, não.